Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. Meus queridos irmãos, para dar início aos nossos trabalhos, vamos começar com a nossa prece. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, e agradecer. Agradecer por estarmos todos aqui reunidos em seu nome, agradecer por estarmos vivendo neste mundo, enfrentando as dificuldades do dia a dia, de uma pandemia, diante de uma pandemia, mas agradecer pelas inúmeras oportunidades de melhoramento, de crescimento, de mudança de vibração, de fortalecimento da fé, do bom ânimo e de atitudes novas, renovadas, melhores, de estarmos tendo a grande oportunidade de sermos seres humanos melhores, homens de fé. Então, nós vamos, neste momento, agradecendo ao Senhor da vida, dar início aos nossos trabalhos e rogando a sua misericórdia em benefício de todos nós, de nossas famílias e de toda a humanidade, do mundo inteiro. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. Viva Jesus! Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre fé, vibrações e sintonia. O direcionamento da vontade. Esse é o tema, é o nosso tema da noite. Pois bem, nós temos aqui em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, citado no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Mateus está aqui citado no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1. E nós podemos compreender várias coisas deste capítulo, desta passagem de Mateus, quando Jesus nos diz: pedi e dar-se-vos-á. Vejam bem, queridos irmãos, a extensão desta palavra, desta frase. Pedi e dar-se-vos-á. A doutrina espírita nos ensina que estamos no mundo para viver novas experiências, experiências de edificação, experiências de crescimento espiritual. Pois bem, a doutrina espírita nos ensina que estamos no mundo vivendo experiências de crescimento espiritual, de edificação, experiências que nos dá a possibilidade de avançar, de conhecer, de aprender, de obter
conhecimentos necessários para conduzirmos a nossa existência neste mundo. Diante disto, as nossas experiências são um arcabouço de informações e de oportunidades para uma vida melhor, para construirmos uma vida melhor. Porque a partir do momento que desenvolvemos, passamos a ter novos conhecimentos, desenvolvemos novas percepções, ampliamos o nosso olhar, conseguimos enxergar aquilo que não enxergávamos antes e passamos, então, a ter novas perspectivas, a encontrar um novo sentido para a nossa existência e compreender, na realidade, o verdadeiro sentido da vida. Então, é nesse sentido que o Evangelho de Jesus nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? O que o Evangelho de Jesus nos faz refletir e que a doutrina espírita vem aprimorar esse entendimento. A explicação a partir da iluminação dada pelos espíritos, pelos arautos do Senhor, pelos mensageiros de Jesus, nos amplia a compreensão. Então, nós não podemos esperar que as coisas caiam do céu simplesmente porque pedimos. Senhor, eu quero que minha vida melhore, eu quero um emprego, que eu tenha condições de corresponder satisfatoriamente com a minha família, eu quero fazer uma faculdade, eu quero estudar mais, ter mais conhecimentos, eu quero ter recursos para fazê-lo. Então, e de repente, no estalo de dedos, vamos recebendo todas essas possibilidades. Nós sabemos muito bem que, a partir do momento que pedirmos, que fecharmos os nossos olhos, que elevarmos os nossos pensamentos para suplicar ao alto oportunidades, estamos estabelecendo com o alto, com a grande divindade, com o Pai Criador, estaremos estabelecendo com ele um acordo. Um acordo em que nós nos propomos a abrir espaço para receber os benefícios que estamos pedindo, solicitando. Então, é nesse sentido que Jesus nos fala: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. À medida que você se abre para os benefícios que você solicita, você vai recebê-los. Então, é por isso que nós não podemos compreender os milagres como sendo algo que as pessoas recebem sem nenhum merecimento. Não é bem verdade. E a doutrina espírita nos deixa compreender as palavras de Jesus. É bem verdade que não somos merecedores de todas as coisas no momento em que queremos. Ainda vivemos uma vida de orgulho, de vaidade, ainda temos sentimentos torpes, sentimentos egoístas. O egoísmo é uma chaga que destrói a humanidade.
E Jesus sempre nos deu um exemplo de humildade quando diz assim: bom é o meu Pai, e eu faço a vontade do Pai. Então, muitas pessoas também não conseguem compreender o que significa fazer a vontade do Pai. Uma expressão que Jesus utiliza o tempo todo durante a sua pregação aqui no mundo, a sua vivência, o momento em que ele esteve nos orientando, e a ressonância do seu evangelho se encontra desde então até os nossos dias e se espalha por todos os cantos do mundo, sabendo que ele vai chegar para cada pessoa da forma como elas conseguem decodificar, compreender, ler, entender. Mas precisamos compreender que tudo aquilo que pedimos aos céus, todas as vezes que batemos na porta, todas as vezes que rogamos que o alto nos atenda em nossas necessidades, nós temos que nos abrir para recebê-lo. E aquilo que recebemos, que podemos considerar como um verdadeiro milagre, é fruto de nossas boas vibrações, verdadeiras intenções, da nossa vontade verdadeira. Porque fomos capazes de receber uma graça tão extraordinária, a ponto de nos deixar completamente encabulados com o fato. Se não tivéssemos nos permitido, não teria ocorrido. Mas, se não fosse a bondade divina, se não fosse a sua misericórdia, a sua atenção para conosco, também não teríamos recebido. E não que tenhamos total, vamos dizer, merecimento. Na realidade, nem temos merecimento. Mas é aí que entra a misericórdia divina. Aquilo que nós chamamos de graça. Pela sua misericórdia, é possível que as realizações se deem em nossas vidas. Nós não podemos nos esquecer nunca disso, queridos irmãos, amigos, cristãos espíritas. Porque a doutrina espírita é uma doutrina de esclarecimento e nós precisamos compreender aquilo que Jesus nos trouxe. Compreender e interpretar os seus ensinamentos da melhor forma, condizente com a verdade, para que essa verdade possa nos libertar. Então, nós podemos ser merecedores a partir de nossas ações. Precisamos, para ser merecedores, nos abrir. E para nos abrir a receber, é claro que, primeiro, nós temos que ter fé. Segundo, nós temos que confiar. Terceiro, nós temos que buscar mudar as nossas atitudes, melhorar o nosso comportamento, porque é a partir desse momento
que muito iremos receber. Melhor compreensão, melhor sintonia com o mundo, melhores vibrações para com o próximo. É assim que as coisas podem se realizar na nossa vida. Então, aqui o Evangelho de Mateus é tão maravilhoso. Jesus é tão maravilhoso e sua didática nos atinge de forma tão extraordinária que ele diz assim: vós que sois maus, não daria uma pedra a seu filho se ele lhe pedisse pão? Não daria uma cobra a seu filho que lhe pedisse peixe? Jesus nos faz refletir sobre a misericórdia divina, sobre a justiça divina. Como nós temos benefícios ao nosso dispor se nós nos abrirmos a recebê-los. Então, nós estamos falando de fé, nós estamos falando de confiança, nós estamos falando de sintonia no alto, nós estamos falando de boas vibrações. Precisamos, para receber benefícios espirituais, precisamos de boas vibrações. Precisamos elevar o nosso padrão vibratório. E para elevar o nosso padrão vibratório, nós precisamos fazer um exercício. Vejam bem, nós estamos diante de um momento difícil. Assistimos os jornais estarrecidos com a quantidade de mortos. Só no Brasil, a nossa realidade é tão cruel que nós temos mais de 500 mil mortos no Brasil. Por conta de inúmeros enganos. Olha que o Brasil sempre foi um país que saiu na frente em termos de vacina. Neste momento da pandemia, poderíamos estar à frente e dando exemplo para outros países, diante do fato de que nosso sistema de saúde, ele é muito eficiente e é exemplo para o mundo inteiro, a nível de vacina, ele é um sistema célere. Ele faz esse trabalho de forma eficiente e rápida. Mas, diante de um momento tão difícil, nós estamos atrasados em relação à vacinação. Não recebemos todas as vacinas em tempo hábil e ainda estamos vivendo os momentos mais difíceis ligados à corrupção. Estamos passando por várias dificuldades. Então, quando a gente liga a TV, e é necessário que a gente saiba das notícias, estamos sempre ouvindo falar da quantidade de mortos, das pessoas que estão entubadas, das pessoas que, além de outras doenças, também pegaram Covid, das famílias inteiras que partiram. Quantas famílias, vários membros partiram? Da dor dos que ficaram, da dor daqueles que não conseguiram esperar a vacina, da felicidade daqueles que agora estão sendo vacinados, todos nós, né? Da alegria daqueles que estão sendo vacinados, mas em contraponto com a dor da saudade de quem partiu diante da doença tão triste que assola a humanidade. Então, é comum ouvirmos falar que a nível mental, não só brasileiros, mas o mundo inteiro
tem tido muitos problemas com relação à saúde mental. E quem de nós não está ansioso? Quem de nós não está com medo? Quem de nós não está angustiado? Quem de nós não está vivendo um dia atrás do outro, preocupado com as tormentas? É bem verdade. Estamos passando por muitas coisas difíceis. Mas vejam bem, a cada momento que passamos pelas dificuldades, devemos nos lembrar que Jesus já nos alertou há muito tempo que no mundo tereis aflições. Mas Jesus nos aconselha: tenha fé, tenha bom ânimo, tenha confiança para vencer as dificuldades do mundo. Eu venci o mundo, assim Jesus nos falou. Jesus estava nos dando a oportunidade de entender que somos capazes de vencer o mundo e todas as dificuldades que se apresentam diante da coletividade, vivendo em coletividade. Uma coisa é verdadeira: nós não podemos viver sozinhos, nós precisamos viver em sociedade, e se deixássemos de viver em sociedade, o livro dos Espíritos, os Espíritos nos chamam a atenção no livro dos Espíritos em dizer que seria o recrudescimento dos sentimentos, comportamento, enfim. Então, apesar de nós estarmos diante de quadros tão difíceis, dificuldades econômicas, sociais, inúmeras, nós não vamos nos desanimar. Não vamos nos entregar. Nós não vamos nos perder. Porque nós precisamos acreditar que existe uma força maior que nos conduz. E daí confiar que esta força extraordinária não vai nos desamparar jamais. Todo aquele que confia sabe que ele pode estar na beira do despenhadeiro. No momento da queda, ele será resgatado por esta força extraordinária, que não vai deixá-lo sucumbir. Deus, esta força extraordinária. É o Altíssimo, e louvado seja o Altíssimo em nossas vidas. Nós precisamos confiar. Então, vamos elevar o pensamento. Vamos acreditar que as coisas vão melhorar. Eu vejo a espiritualidade falando do futuro, em perspectivas inúmeras, de que nós vamos voltar a nos reunir no centro espírita, melhor, né, em cada instituição, vamos voltar a nos reunir, vamos voltar a fazer os trabalhos presenciais, embora a experiência online tenha sido muito edificante, jamais deixaremos de atender com este recurso. Vejo a espiritualidade constantemente falando do que vamos fazer no futuro, de muitas coisas que vamos realizar. Vamos construir a sede própria do Colônia, queridos irmãos. Nós não temos ainda uma sede própria, o Centro Espírita Colônia Nosso Lar. Estamos lutando com muitas dificuldades para ter um projeto aprovado na prefeitura. Já temos 2 anos e quase 6 meses lutando para que a prefeitura libere o nosso projeto para a construção.
mas nós precisamos confiar. Nós precisamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. Nós precisamos orar. E a prece nos sustenta. Vamos projetar os nossos problemas para acima das nossas angústias, dos nossos medos. Vamos projetar os nossos problemas para um campo vibratório de paz, de esperança, um campo de vibração de que tudo vai se realizar. É possível sentir esta paz. Ah, mas eu estou sem emprego, mas eu estou devendo, mas eu estou preciso comprar uma casa, preciso inúmeras coisas que precisamos, mas tudo vai acontecer. Estou enfermo, preciso me curar, preciso fazer um tratamento. Não vamos desanimar. Vamos confiar. Nós não estamos sozinhos. Nós não somos simplesmente corpos lançados a um mundo como simples experiências. Nós somos muito mais. Seres importantes. O universo é infinito. Somos menores que um grão de areia, cada um de nós. E nossos problemas são pequenininhos também, diante da grandeza do universo, da grandeza do que Deus criou, de tudo que o Criador criou, elaborou, pensou. Nós somos o que ele pensou. E nós estamos fadados ao crescimento. Nós estamos fadados à evolução. Então, vamos melhorar a nossa vibração. Vamos assistir os jornais, vamos observar as coisas que estão acontecendo, mas não vamos introjetar com desânimo. Vamos observar aquilo ali e orar. Vamos orar pela CPI da Covid, que tem se desenvolvido e encontrado uma série de problemas no governo e etc. Vamos observar os hospitais, que graças a Deus agora não estão em 90%, existe aí uma leve queda em torno da questão da pandemia, com a chegada das vacinas, que mesmo em processo lento, está se dando. Vamos agradecer a Deus e vamos orar e vamos rogar ao Pai todos os dias a sua misericórdia pela humanidade, por nós mesmos, pelas nossas vidas, e vamos confiar que vamos viver momentos felizes, vamos cavar momentos felizes, vamos conversar com os nossos amigos, mesmo que seja online, os nossos familiares, aqueles com os quais estamos convivendo em casa, e vamos falar de coisas boas. Vamos assistir filmes bons que tragam uma boa mensagem, ouvir músicas agradáveis, fazer leituras edificantes. Então, meus irmãos, Deus não nos desampara. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui, no capítulo 25, no item 2, onde Kardec, eivado pelas informações dos Espíritos, nos diz: ajuda-te e o céu te ajudará, é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é produto do trabalho, desde que este que põe em ação as forças da inteligência. Vejam bem, queridos, nós somos humanos, ou pelo menos, como nos falam os espíritos, somos seres a caminho da humanização. Nós estamos aqui nos humanizando. E como nos fala o irmão Jeremias, nosso mentor espiritual do Colônia Nosso Lar, ele nos fala que viver é uma coisa muito importante. Trabalhar,
criar os filhos, constituir família, estudar, não ter tempo para fazer tudo que queremos, viver uma correria, tudo isso é vida. É vida, é aprendizado, é vibrar a existência. Então, nós temos que agradecer muito a Deus pelas oportunidades que recebemos, por estarmos vivos, por estarmos pleiteando transformações, mudanças, pleiteando acontecimentos. Não vamos nos desanimar. O trabalho é uma lei e o progresso também. O trabalho é uma lei do progresso. Precisamos trabalhar para progredir. E Deus deu ao homem a capacidade de querer se melhorar. E é a partir dessa capacidade de querer se melhorar que o homem passa a compreender a ciência e aprimora a ciência. É a partir daí que o homem começa a criar. E também passa a se destacar como co-criador da divindade, da grande divindade. Nós ainda não temos a mínima capacidade de compreendermos na íntegra o Criador. Ainda somos muito pequenos, ínfimos, para compreender sua grandeza. Mas o pouco que podemos perceber, somos capazes de compreender que Ele é justiça, Ele é razão, Ele é entendimento, compreensão, Ele é amor. Deus é amor. E jamais vai nos desamparar. Então, é como aqui o Evangelho nos diz, mas Deus deu ao homem a mais do que ao animal o desejo constante de melhorar, ou seja, essa inspiração do melhor, que o impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-os a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Então, minha gente, já deu para perceber que não dá para a gente ficar parado, de mãos abertas, dizendo, Deus resolve minha vida. Que os céus me dê tudo que eu preciso. Não é assim. Diante das leis divinas, que estão aí introjetadas na nossa consciência, como nos fala a questão 621 do Livro dos Espíritos. Diante das leis divinas, nós precisamos trabalhar para conquistar aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Então, batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Bater e abrir-se-vos-á. Porque quem busca, acha, como Jesus nos fala. E quem bate, abrir-se-á. Queridos irmãos, vamos buscar almejar sempre o melhor. Vamos pensar que para Deus não existe a necessidade de vivermos a miséria. O homem se enfraquece, mesmo tendo dentro de si um código de ascensão. Ele se enfraquece e vive a miséria. Nós podemos, sim, através do conhecimento, nos melhorar a cada instante. A ciência, ela é um veículo de construção
dada pelo Altíssimo à humanidade. E nós recebemos essa possibilidade desde que fomos criados, elaborados nas mãos do Senhor. Ainda aqui o Evangelho nos fala, após o alimento material, o homem necessita do alimento espiritual. Primeiro, o homem tem a necessidade de construir a sua vida material, a sua base. É quando ele está vivendo ainda primitivamente. Mas ele necessita consecutivamente do alimento espiritual. Ele não pode viver sem esse alimento espiritual. O fato de ele estar no mundo, vivendo as experiências materiais, lhe obriga a ter que construir a sua vida material. Mas ele terá sempre a necessidade de transcender, porque o trabalho nos leva ao progresso. O trabalho nos leva a progredir. Então, é nesse sentido que nós não podemos compreender a nossa existência sem a presistência e a resistência da alma. Porque é acumulando conhecimentos que nós vamos também melhorando o mundo que vivemos. Assim é que a gente sai da barbárie para a civilização. Então, à medida que adquirimos conhecimento, retornamos para o planeta, adquirimos conhecimento no planeta, desencarnamos e retornamos para o planeta, dando continuidade ao processo de aprendizado. E aquilo que foi aprendido, estaremos passando para o outro que ainda não sabe. E é assim que a gente tem a possibilidade de crescer, que a humanidade cresce, se desenvolve e foge da sua primitividade. Então, meus irmãos, é nesse sentido que nós precisamos cultivar as altas elevações vibracionais. A certeza de que nós podemos e de que podemos andar e de que estamos andando. E a firmeza de que estamos sendo assegurados, protegidos, amados pelo Altíssimo, protegidos sempre, inspirados, fortalecidos. Então, nesta condição, nós vamos avançar. Vamos avançar, vamos crescer e viver uma realidade feliz. Vamos viver uma realidade feliz. Num ambiente que é nossa morada, a Terra, um ambiente transformado. Transformado pelas nossas atitudes novas, pelo conhecimento que adquirirmos, pela ciência que desenvolvermos, em benefício do outro, do próximo, em benefício do nosso irmão, em benefício de nós mesmos, sabedores de que sozinhos nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. A questão 918 do Livro dos Espíritos nos diz assim: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Vejam bem, Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? E os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida
corpórea constituem a prática da lei de Deus. E quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. Então, nós só vamos provar que somos elevados quando a nossa vida respirar, representar a prática das leis de Deus. As leis divinas, queridos irmãos, estão escritas na nossa consciência. Assim, os Espíritos nos instruem, nos revelam na questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, nós temos essas leis naturais dentro de nós. Desenvolver a nossa vida de acordo com a vontade divina é um sinal de que estamos nos elevando. E também, quando compreendemos, por antecipação, a vida espiritual, compreendemos que nós não somos matéria, que somos espíritos, vivendo uma realidade material, para adquirirmos cada vez mais conhecimento, cujo objetivo é nos melhorarmos. Então, compreendemos que voltamos várias vezes. Uma vez criados, saídos da mão do Criador, jamais conheceremos a morte. Porque a vida é que nos conduz. Não deixaremos nunca mais de existir, porque fomos criados pelo Altíssimo. E o Espírito não perece. Ele não deixa de existir, ele não se dissolve, ele não acaba como a matéria, ele só tem um caminho, a evolução. Mas ele pode estacionar, ele pode ficar parado, não avançar, sofrer muito, vai sofrer muito por isso, porque ele está travando o progresso da humanidade. Contudo, os mecanismos divinos vão fazer com que este irmão avance, porque muitas vezes só através do sofrimento é que despertamos para a vida celeste, para a verdadeira vida e a verdadeira condição do ser. Mas para nós finalizarmos aqui o nosso trabalho desta noite, eu tenho uma mensagem que se intitula Recado. É uma mensagem dos Irmãos Vozes, é uma mensagem que eu quero que vocês escutem, prestem bastante atenção no recado que os Espíritos estão trazendo para nós nesta noite. Precisamos elevar os nossos pensamentos. Elevar o pensamento é pensar alto. Nas coisas do alto, é sair da materialidade rumo às coisas do espírito. Eleve o seu pensamento, amiga. Ele vai ultrapassar os telhados, as lajes. Ele vai subir até as nuvens e ultrapassará as nuvens. Ele invadirá as fronteiras entre o plano, entre o planeta e o espaço, se espalhando no cosmos, até chegar a Deus, até juntar-se a Deus finalmente. Meus amigos e amigas, pensem alto e no alto. Então, o que venho trazer hoje a cada um como mensagem é o seguinte: Deus tem plano na sua vida
antes mesmo de você nascer ou existir. Portanto, devo dizer, na tentativa de aclarar algumas mentes confusas, entre o céu e a terra não tem força. Amuletos mágicos, rituais e entidades por conquistas, evocações poderosas ao sobrenatural, que está mudando as coisas em seu favor, ou mesmo que vão mudar as coisas em seu favor. Se porventura as coisas vierem em seu favor, é plano de Deus que assim seja. Força nenhuma tem o poder de mudar as coisas em favor do homem, lhe atendendo os caprichos. O que podem fazer é retardar seu progresso. Nada, nem ninguém poderá mudar as coisas, favorecendo sua vontade e as coisas de sua vontade em seu favor. Não estiverem dentro dos planos de Deus. Não temos como chegar ao Pai amantíssimo ignorando ou menosprezando o seu poder. A atitude racional seria essa. Se as coisas lhe parecem momentaneamente sob o seu controle, se os ventos vêm soprando em seu favor, veja bem, é de se preocupar, pois a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. O Pai amantíssimo é aquele que nos tira das mesmices e nos põe em confronto com os nossos monstros. Ele nos tira das mesmices ilusórias e nos confronta com a verdade na realidade. Se os ventos nos sopram favoráveis, se as circunstâncias nos favorecem, é o Pai nos dizendo: arregace as mangas, saia da zona de conforto, desta escuridão ilusória e vem para a luz da lida, pois a glória que espera lhe reclama trabalho, muito trabalho pela frente. Pense alto. Todavia, não apenas pense. Bom seria que, ao pensar, mover-se. Meus amigos, muita paz, irmãos vozes. E para elevada reflexão, eles vão citar aqui Romanos, capítulo 12, 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, essa mensagem foi trazida para nós no dia 27 de fevereiro de 2016, às 13h30. Quero também lembrar a todos que quando Jesus estava pregando pelo mundo, nós temos inúmeros episódios que demonstram a fé daqueles que ouviram os seus ensinamentos. Por exemplo, quero que vocês reflitam nesta passagem de Lucas 8, 43, 48. Quando uma mulher, Jesus estava em meio à multidão, e uma mulher que estava doente com um sangramento contínuo há 12 anos. E naquele momento, ela, em meio à multidão que cercava Jesus, ela estendeu a sua mão e tocou nas vestes do Senhor. Naquele momento, Jesus disse:
Quem me tocou? E ela ficou assustada e os apóstolos tentaram dizer, Senhor, muitos estão aqui aglomerados ao seu redor, tentando encontrar uma resposta para o que Jesus perguntou. Mas os apóstolos não tinham compreendido. E Jesus, então, continuou a dizer, quem me tocou tirou de mim um dom. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sentiu que aquela pessoa, aquela mulher, aquela pessoa que havia tocado nele, tinha tocado de verdade. Ele tinha pedido com fé, confiança e a certeza de que ia ser curado. No momento em que Jesus disse quem me tocou e que todos pararam para observar, a mulher de pronto disse a Jesus, fui eu, Senhor. Eu estava há 12 anos sangrando constantemente. E neste momento, eu fui curada. E Jesus já sabia. Jesus disse para ela que ela estava curada. Então, vejam bem. Ela estava doente há 12 anos. Um sangramento que nenhum médico conseguia resolver a situação dela. Conseguia compreender? No entanto, a sua fé lhe curou. A sua fé fez com que ela fosse curada. E também naquele momento, nós vamos encontrar em Lucas que a filha de Jairo foi curada. Quem era Jairo? Jairo, ele era o chefe da sinagoga. E ele pediu, clamou, naquele mesmo dia, aos pés de Jesus, ele clamou que a filha dele havia morrido. Ela tinha em torno de 11 para 12 anos, e ele estava desesperado. E Jesus prontamente foi, e a multidão seguiu, juntamente com seus apóstolos, até a casa de Jairo. E chegando lá, todos clamavam e gritavam, desesperados, por conta da morte da menina. Jesus disse, ela não está morta. E deu uma ordem para que ela se levantasse. Ele disse, ela só estava dormindo. E ela levantou. E aquilo foi. E antes de chegarem na casa, quando Jesus disse, ela não está morta, as pessoas ao redor disseram, ele está blasfemando. Mas quando adentraram, ele deu uma ordem para que ela levantasse. E ela se levantou. E isso só se deu por conta da fé daquele homem, que era um judeu, um chefe de uma sinagoga, que poderia, como outros, como os fariseus, não confiar no Cristo, mas ele confiou. Então, minha gente, os milagres são efeito de uma fé poderosa, verdadeira, uma confiança sem precedentes, uma elevação de pensamento até o alto. E a partir do momento que isso se dá, você faz a vontade divina, você sintoniza com as mais nobres vibrações do universo. E aí você se abre para uma grande oportunidade na sua vida, para a cura, para a melhoria da sua existência, para uma visão melhor de tudo. Não é um estalo de dedos. Não é como você objetivamente tirar um objeto daqui para acolá. Mas é algo que movimenta o seu ser. É algo que está dentro de você de verdade.
porque você acredita. Aquela mulher ficou curada. Aquela criança levantou da morte por conta da fé. Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Eu peço a todos vocês que se inscrevam no nosso canal, principalmente porque este é um canal de edificação da criatura humana, no Senhor. Então, assistam às nossas reflexões, para que tenham a oportunidade de conhecer os irmãos Vozes, e divulguem, passe para outras pessoas. Podem também desenvolver comentários, o espaço é aberto para comentários, fiquem à vontade, comentem. Estarão, com certeza, contribuindo com uma obra de caridade, de edificação, de construção, de progresso, de trabalho intenso. Que a paz de Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. Nesse momento, eu convido a todos a oração do Pai Nosso. E que esta oração, que nos foi ensinada pelo Mestre Jesus, para que pudéssemos compreender, através de suas palavras edificadoras, a grandeza do Pai. Então, nós estamos dedicando nesse momento a oração do Pai Nosso a toda a humanidade, ao mundo inteiro. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que assim seja. Viva Jesus! Boa noite a todos e até a próxima oportunidade.